Salve, salve galera! Aqui quem tá falando é o professor Daniel e esse é o podcast do Bicho Geográfico. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece meu trabalho, sugiro que você siga lá no Instagram bicho.geográfico. Bicho.geográfico. Procura lá, tem aqui na descrição desse episódio também, e aí você vai ter acesso a mais materiais, a materiais extras além do podcast. Também tem vídeos, enfim bastante curiosidade lá sobre a ciência geográfica. E hoje, nesse episódio muito especial, falaremos sobre energia eólica. Então, bora lá! Bom, então você já ouviu com certeza falar sobre energia eólica, ou de repente você já viu aqueles aerogeradores, né? Seja ao vivo ou por foto, vídeos, até em maquetes escolares, enfim, em algum momento da vida você já viu aqueles aerogeradores, né? Que aí muitos chamam de moinhos de vento, enfim, né? Que não é a mesma coisa, obviamente, né? Moinhos seriam aqueles antigos lá usados nas fazendas, enfim, para gerar energia também, mas não a elétrica, assim, para outros mecanismos no caso. Como é que funciona a energia eólica, né? Tá, é o vento que produz energia, mas como isso acontece? Bom, de uma maneira bem simples, você tem que pensar um pouco lá na física da famosa energia cinética que está associada diretamente ao movimento. Então, se você parar para pensar, por exemplo, a energia hidrelétrica, né, uma usina hidrelétrica, você percebe lá que basicamente a água do rio faz uma turbina girar, transformando aí a energia cinética do movimento em eletricidade. Na ideia da usina eólica, das usinas eólicas, né, o vento ele empurra as pás do aerogerador, né, e aí conforme aquilo vai rotacionando, né, essa energia cinética ela é convertida para eletricidade. Então você tem a energia elétrica, aí sim que a gente entra na discussão aí no debate, né, desse assunto hoje aqui no podcast, que é justamente a produção de energia elétrica através do vento, tá? Então o vento pode gerar diversos tipos de energia, mas é basicamente sobre a energia elétrica, que aí é a famosa energia eólica, tá? Então o vento movendo esses aerogeradores aí vai produzir a energia elétrica que a gente pode utilizar de diversas maneiras. Bom, e para isso acontecer é necessário, obviamente, um investimento, né? Considerando as fontes de energia que são utilizadas no mundo, a energia eólica é uma energia considerada até que barata para sua instalação, enfim, a sua manutenção, né? Tem algumas energias aí, inclusive algumas poluentes, onde o custo de instalação ou de repente até a manutenção acaba ficando bem mais caro. Então, ela é prática, né? Uma fonte de energia aí que veio para realmente revolucionar e substituir algumas fontes antigas de energia. Então já nem dá mais para falar que isso é uma fonte de energia do futuro, porque ela já se faz presente em um país como o Brasil, que tem a sua matriz energética bastante limpa, né? A gente viu que o balanço de energético nacional, que é o principal órgão aí que vai emitir a principal fonte, vamos dizer assim, para esses dados sobre energia do país, lançou recentemente aí, né, um documento dizendo que no ano passado, ano de 2021, né, o Brasil chegou a 44%, né, do seu uso energético aí composto por energias renováveis. Se você for comparar a nível mundial, isso é muito alto, tá? Então o Brasil, ele é sim um país referência em uso de energias renováveis, isso falando aí da energia para a produção de eletricidade, ok? E aí, obviamente que a energia eólica tem se sobressaído, como eu falei anteriormente, e ganhando espaço cada vez mais, né? Antes a gente tinha uma dependência muito grande das energias hidrelétricas, né? Da força da água, e agora a gente vê a energia eólica conquistando um espaço cada vez maior nesse cenário, né? O que é muito bom, porque a gente não fica tão dependentes aí
da água de rios, né, que podem sofrer com estiagem, enfim, a gente já teve problemas relacionados a isso, mas é assunto para um outro episódio. E o Brasil, por ter dimensões continentais, né, um país tão grande, ele vai ter diversos pontos aí que são ótimos para a instalação desses parques, ou também chamados de fazendas eólicas aí, seja próximo ali ao oceano ou em áreas já mais no interior do país, mas de elevada altitude, que não tenha muita interferência de relevo, por exemplo. Então, assim, como é que funciona? O que que a geografia, né, vai permitir aí ou não permitir você instalar esses aerogeradores e ter uma boa capacidade de geração de energia? Bom, basicamente é a constância dos ventos, né? Então não é nem tanto a velocidade, um lugar que venta muito forte, né? Ou a força, né, do vento, e sim a constância, um lugar que tem ventos constantemente ali circulando, o que vai proporcionar que esses aerogeradores estejam sempre trabalhando, sempre produzindo energia, tá? Então tem lugares aí que é bem no interior aí dos estados, né? De repente no sertão nordestino, já visitei parques aí eólicos no Brasil, inclusive tem um que fica localizado no sul do estado do Paraná, na divisa com com Santa Catarina, que é uma região bem interiorizada em relação ao oceano ali, porém é uma região de alta altitude, né? Então elevada altitude que vai trazer, né, nenhuma interferência aí de relevo, de rugosidade do relevo, né, quando você tem vegetação ou cidades, então uma região lá que fica em uma área rural, aí sim você não tem tanta interferência e uma região onde circula bastante o vento, obviamente que vai ser um lugar propício aí para você instalar esses parques, ok? Então aqui no Brasil a gente tem destaque basicamente aí para a região Nordeste, né? A gente vê lá Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia e também na região Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul especificamente, com uma alta capacidade aí de produção de energia graças às condições geográficas mesmo, né? Então, esses parques, no caso, estou falando dos parques nos continentes, né? Onshore, que a gente chama, que tem essa grande capacidade aí na produção de energia aqui no Brasil. Bom, e o fato dessa energia ser limpa é justamente por ela não trazer emissão de gases poluentes. Se a gente falar em impactos ambientais, obviamente toda fonte de energia vai trazer impactos ambientais, né? Toda ação antrópica traz algum rastro, deixa algum rastro ou traz algum impacto ambiental, mas basicamente a ideia é que seja uma energia que não emita gases poluentes, né? Aí que realmente são os chamados gases de efeito estufa ou que vão intensificar o efeito estufa, né? E isso realmente é uma coisa que faz total diferença. Então, deixar de usar as termoelétricas movidas aí a carvão, por exemplo, e começar a utilizar as fontes de energia eólica, realmente é um discurso aí que já perdura há alguns anos, mas que já é bem possível, né, fazer essa substituição. Inclusive, vários países aí, principalmente europeus, né, já estão com isso bem adiantado, vamos dizer assim, né? A gente vê a Alemanha, a Espanha, enfim. E aí o Brasil está seguindo esse modelo e está sendo muito positivo. Então, as fontes de energia elas vão impactar de uma forma ou outra. Inclusive, hoje vou conversar ali com um especialista no assunto, falar um pouquinho sobre esses impactos, né? Daqui a pouco a gente vai estar entrando ali na conversa com ela. Mas basicamente pense nisso, tá? Que o lance justamente é não poluir a atmosfera, tá? Então não emitir gases poluentes aí que possam complicar ainda mais o lance do efeito estufa, ok? Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre a energia eólica, que você entendeu como é que funciona, vamos se aprofundar no assunto e eu vou trazer a convidada aqui, que é a professora Juliana Almeida.
diretamente do Nordeste de Pernambuco, ela que é especialista no assunto, com diversos artigos publicados na área. Ela é doutora em tecnologias energéticas e nucleares e atualmente é professora e pesquisadora do Instituto Federal de Pernambuco. Lidera um grupo de pesquisa que é o grupo Produção e Sustentabilidade e coordena um projeto muito interessante que é Mulheres na Eólica, também lá no Instituto Federal. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aí do podcast. Seja muito bem-vinda e vamos lá para o que interessa. Olá, professor Daniel. Primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui nesse podcast conversando com você e seu público sobre energia eólica. Vai ser um prazer esse bate-papo de hoje. Bom, vamos lá, Juliana. Eu queria saber um pouquinho sobre essa energia aqui no Brasil, né? A gente percebe que tem crescido muito e rápido, né, o uso dessa energia. Eu gostaria de saber sobre a sua eficiência hoje aqui no Brasil. Quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas aí para melhorar essa eficiência, né? E quando não está ventando muito, né? Essa energia é armazenada? Como é que funciona basicamente? De fato, a energia eólica tem crescido com bastante velocidade, né, aqui no Brasil, como fonte de eletricidade. E isso é uma coisa muito boa, né? É uma história aí que já tem mais de 20 anos, né, da eólica. Isso começou em 2001, quando tivemos a crise energética no país, e foi lançado então o Proeólica, né, que era um programa emergencial de energia eólica, que buscava complementar, né, a geração de eletricidade que até então era majoritariamente oriunda das hidrelétricas, né? As hidrelétricas participavam com mais de 90%, né, da matriz elétrica brasileira. E aí, logo em seguida, o PROINFA, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, né, ele surgiu para justamente, por questões de segurança, né, a gente ter uma matriz diversificada, né? E foi então que nesse momento surgiu, né, a indústria de componentes, né, das turbinas eólicas no país. E aí de lá para cá uma história que realmente, né, ano a ano, contratações em leilões e depois no mercado livre, até que hoje, né, nós somos, né, nós eólica, né, somos a segunda fonte de eletricidade na matriz brasileira. E isso realmente é algo que podemos dizer que a eólica hoje já tem esse destaque, né, no cenário nacional. E especificamente agora, né, estamos no período de safra dos ventos, né, que é o período que nós temos os ventos de melhor qualidade no Brasil, né, começa em torno de junho e vai até novembro. E agosto, né, é um mês caracterizado pelos bons ventos, né? Então, agosto é o mês dos ventos, né, aqui no Brasil. Então, vai ser muito comum na mídia a gente ouvir, né? Brasil bate um novo recorde de geração de eletricidade a partir da fonte eólica, porque justamente estamos no período da safra dos ventos, temos mais aerogeradores instalados no Brasil, então, consequentemente, maior produção de eletricidade a partir da fonte eólica. E quando você me pergunta, né, quais as tecnologias utilizadas para melhorar essa eficiência, a gente tem que considerar que as turbinas eólicas em operação hoje, elas têm um tamanho, né, uma potência nominal, né, que nós chamamos, uma capacidade de produção de eletricidade maior do que, né, há 15 anos atrás. Então, antes a gente produzia aerogeradores com 20, 30 metros de comprimento de pá, né? A hélice da turbina, ela, né, tinha um comprimento que hoje já é o dobro, né? Então, hoje a gente está falando de produzir pás para parques eólicos instalados no continente, né, que são os parques onshore. A gente fala de pás de 70 metros, 77 metros de comprimento. E isso, né, eu, por exemplo, trabalhei numa fábrica de pás eólicas em 2006. A gente fabricava pás de 45 metros de comprimento e na época isso já era um monstro, né? Hoje a gente está trabalhando com o dobro, né, 15 anos depois
né? Então, graças a esse avanço, né, na tecnologia de materiais, né, aos processos de fabricação que permitem que nós consigamos fabricar máquinas maiores, e aí com isso, né, cada unidade, né, cada aerogerador consegue produzir, né, uma quantidade maior de eletricidade. Então nós estamos falando de máquinas que conseguem, né, uma única turbina ter uma capacidade, né, uma potência nominal de 7 megawatts, né? Então a gente consegue uma produtividade maior. Isso falando de onshore, no continente. Mas quando você foca agora, né, o estudo nas turbinas para os parques offshore que estão instalados no mar, né, 20 quilômetros da costa, você consegue trabalhar com máquinas maiores, cada máquina com a potência de 15 megawatts. E aí você tem pás com 120, 140 metros de comprimento. Então, imagina, quando essas hélices estão girando, você tem um diâmetro de mais de 200 metros, né? Então, é algo realmente gigante, né? A gente costuma comparar, né, o comprimento de uma pá, né, com um avião, né, um A380, né? Você pega a distância entre as pontas das asas de um avião. Airbus A380 é quase 80 metros, né, de ponta a ponta. Então, isso seria o comprimento de uma pá hoje, né? Então, com isso você tem uma noção, né, do porte de máquina que nós estamos falando. E aí entram outros aspectos também, né, porque de lá para cá, né, ao longo dessa história da energia eólica, né, a malha elétrica, né, as linhas de transmissão precisaram ser desenvolvidas. E aí são desafios ainda que precisamos superar, questões logísticas, né? Porque todo o transporte desses componentes, né, das fábricas até os parques eólicos, isso tudo é rodoviário. E nós temos, né, uma carência, né, de estradas de qualidade, de uma logística, né, que consiga garantir a qualidade desses componentes, né, desde o momento que elas saem da fábrica até a sua montagem, né, nos parques eólicos. E são parques instalados em regiões remotas, né? Pega o exemplo do Nordeste, né? Os bons ventos estão no sertão, no agreste, e são áreas de difícil acesso. Então é comum que esses componentes já cheguem aos parques com um certo dano. E aí isso precisa, né, ser melhorado. E aí quando você pensa na offshore, que o Brasil ainda não tem nenhum parque offshore instalado, mas nós temos mais de 50 projetos, né, em fase de licenciamento ambiental junto ao IBAMA. E quando essas máquinas estiverem prontas, né? Então, quando for o momento de instalar esses componentes, a gente precisa de uma logística, né, nos portos, para o armazenamento e o transporte dessas máquinas até esses parques que vão estar instalados longe da nossa costa. O bom, né, uma vantagem é que o Brasil possui um litoral com condições climáticas, né, que favorecem, né, a instalação desses parques offshore. Nós não temos tornados, tufões, né, perigos de tsunamis, e são águas rasas, né, que são até 50 metros de profundidade. Então, a própria tecnologia de exploração de petróleo em alto mar, né, já faz com que hoje a indústria de componentes e os prestadores de serviços aqui no Brasil, nós já temos um know-how que isso tudo da indústria de petróleo e gás vai ser aproveitado para a indústria de energia eólica. E quando não está ventando, você tem a tecnologia de armazenar essa energia, né? E aí isso até é um capítulo à parte, né? Porque você tem a tecnologia das baterias para poder armazenar essa energia, é uma tecnologia cara, no Brasil ainda engatinhando, e é algo que ainda carece de muita pesquisa e desenvolvimento de materiais mais eficientes para esse armazenamento de energia. Mas a gente também pode armazenar, né, essa energia, esse excedente, né? Imagina, você tem um período que está ventando muito, como agora em julho, né? O Operador Nacional do Sistema Elétrico registrou que mais de 100%, né, da demanda do Nordeste pode ser suprida pela eólica. Então, você conseguir produzir eletricidade que abastece toda a região Nordeste durante 1 minuto e ainda sobra, então essa sobra
ela pode ser armazenada em baterias ou você poderia produzir hidrogênio, né, o gás hidrogênio, e armazenar esse gás. E esse gás é um insumo de produção, ele é um combustível limpo, né? Então, hoje tem se falado muito, né, em usar esse excedente, tanto da eólica como da solar, né, com os painéis solares, você armazenar esse excedente na forma de produção de gás hidrogênio. Isso é algo bem importante que o Brasil está avançando bastante, né, nesse aspecto da tecnologia de produção de hidrogênio verde. Olha, isso é realmente muito interessante saber, até porque tem muita gente ainda que é meio resistente, né, com o discurso aí que a energia eólica ela não é tão eficiente, enfim. É, outra coisa que eu queria saber, inclusive eu abri uma caixa de pergunta lá no Instagram para a galera mandar perguntas, né? É sobre o lance do impacto, né? Aquela história que as hélices podem afetar negativamente a vida animal, seja com ruído muito alto ou de repente acertar, né, as aves, né, que estão sobrevoando ali na região, pode interferir de repente aí numa rota migratória de pássaros, enfim, isso é mito, é verdade, até que ponto, né, que a gente pode levar isso em consideração? Olha, essa pergunta sobre as questões ambientais, ela é bem pertinente, né? Realmente, muitas pessoas me perguntam sobre se isso é verdade e até apontam como uma desvantagem, né, da energia eólica. Olha, o que acontece é o seguinte, de fato, né, quando você tem máquinas de grande porte, né, com mais de 200 metros de altura e, como eu disse anteriormente, né, pás com 80 metros de comprimento, então imagina, essas pás girando, você tem mais do que um campo de futebol, né, em rotação. De fato, isso pode, né, afetar a rota migratória de aves, né, você ter morte de pássaros, morcegos, mas nós já temos tecnologia, tá? Esse é um ponto. Existe tecnologia para que você possa evitar a colisão dessas aves, desses animais. Então, sensores, equipamentos que emitem sinais sonoros que não são audíveis ao ouvido humano, mas que possuem um comprimento de onda, né, no infrassom. Então, as aves conseguem detectar esse som e como se fosse um repelente, né? E aí elas não colidiriam com as máquinas. Um outro sistema que também existe é o de frenagem, né? Então, a partir do momento que a máquina, né, a turbina, ela identifica a aproximação, né, de um bando de aves, ela pode ser freada, né? Tudo isso de uma forma automática com o uso dos sensores. Temos também a questão de pintura, né? Existem algumas pinturas que você pode fazer na pá, que quando ela está em rotação, gera-se uma imagem que a ave, né, por ter justamente um campo de visão amplo, ela consegue visualizar essa imagem que é gerada, né, com o movimento de rotação das pás, e ela identificar que aquilo é um objeto que ela consegue, então, se desviar. Mas o mais importante, né, do que essas tecnologias é o estudo que deve ser feito, né, antes da instalação de um parque eólico numa determinada região. Então, para que o empreendimento, né, seja construído e operado num determinado local, precisou passar, né, previamente por uma licença ambiental. E essa licença ambiental ela é concedida, né, em cima de um estudo de impactos ambientais. Então, esse estudo ele deve contemplar, né, todos os possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos que esse empreendimento pode causar naquela localidade. Então, até às vezes a gente ouve, a população está se queixando do ruído das turbinas. Na verdade, o estudo de impacto ambiental ele tem que prever, né, a que distância essas casas vão poder ser construídas do parque. Porque a partir de 50, 100 metros de distância, né, esse ruído ele já é minimizado. E aí ele já começa a ter uma intensidade, né, em decibéis, que é a medida, né, que a gente usa, já permitida. Então, quando você
A gente vê numa reportagem, por exemplo, né, uma comunidade, será que essa comunidade ela foi, né, colocada próxima ao parque, não houve nenhuma fiscalização, né? Então, o parque pode ter chegado primeiro e, em seguida, a comunidade foi se instalando ao redor desse parque e aí não houve a devida fiscalização, né, e a proibição da construção de casas tão próximas. Então, tudo isso tem que estar contemplado nesse estudo de impactos ambientais. E uma vez que se identifica que existe, né, uma possibilidade de um impacto, seja ambiental, social ou econômico, né, porque a gente fala que é o EIA, né, o estudo de impacto ambiental, mas não engloba apenas a dimensão ambiental. Então, se vai gerar emprego, se vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a renda, então tudo isso tem que estar contemplado nesse estudo, inclusive os fatores ambientais. Então, se o empreendimento ele obteve a licença, e isso ocorreu, né, de uma forma de acordo, né, com legislação, então é porque esse empreendimento, né, foi estudado, né, por uma equipe multidisciplinar e concluiu que, de fato, a construção daquele parque naquela região não vai afetar o ecossistema que existe no seu entorno, tá? E aí, havendo uma interferência nesse ecossistema, né, pode, inclusive, né, o empreendimento não conseguir a licença, ou conseguir e ter que implantar medidas mitigadoras, né? Então, medidas compensatórias a um possível dano, a um possível impacto que possa estar sendo causado naquela localidade. Juliana, você como especialista no assunto aí, que está diretamente no meio, né? Me diz uma coisa sobre as perspectivas para o Brasil nesse cenário. A gente já é referência no uso dessa energia. O investimento hoje ele é maior por parte do Estado ou do setor privado? Quais são as perspectivas aí, né, daqui para frente? Sim, com certeza o Brasil é referência no cenário mundial da energia eólica. Então, quando a gente considera a energia produzida a partir dos ventos, captados em parques no continente, né, que é a energia onshore, o Brasil está na sexta colocação. Então, ele perde, né, apenas para as grandes potências como a China, Estados Unidos, a Alemanha, a Índia e a Espanha. Então, é um país, né, da América Latina, né, ele é o líder na América Latina. E isso é fruto, né, desse trabalho desenvolvido, né, já com uma história de 20 anos. Aí, quando a gente pensa na eólica offshore, né, o Brasil ainda não possui parques instalados, mas a gente tem também a China como, né, o líder nesse ranking. Em seguida do Reino Unido, que tem uma história, né, e um know-how que o Brasil, inclusive, né, recorre a esses especialistas, né, a esse aprendizado, né, da eólica offshore no Reino Unido, para agora, nesse momento, a gente estar aprovando, né, esses projetos que estão em fase de licenciamento. A diferença é que nós temos condições climáticas diferentes, né, águas frias, né, no Reino Unido, aqui no Brasil já temos esse clima tropical, então as condições mudam, né, então eu tenho que pensar no material que vai estar fazendo o isolamento dos cabos, né, que vão estar submersos no oceano, que vão estar transportando essa eletricidade, né, dos parques lá, né, a 20 quilômetros da costa, né, até o continente. Então, esse transporte é feito por cabos que vão estar, né, no oceano, eles vão se aquecer, e aí nós temos águas que já são quentes. Então, como é que vai funcionar esse polímero, né, que é um material isolante desses cabos condutores de eletricidade? Será que vai ter uma vida útil semelhante aos cabos que estão instalados em águas frias na Europa? Então, são muitos desafios para nós que pesquisamos e trabalhamos com energia eólica em termos de desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais para esse mercado offshore. É fantástico, é muito interessante e muitos desafios que a gente vai precisar superar, né, até a gente ter esses parques offshore em operação aqui no Brasil. Olha, com a chegada do Mercado Livre, né, para você poder fazer as contratações, né, a negociação ela é livre, né, entre as partes, de fato nós conseguimos aumentar a capacidade, né, instalada no Brasil, mas a gente não pode deixar de
de considerar a grande participação, né, do Estado, né, na questão, né, do governo federal, né, na questão das contratações via leilões. Só que a questão do Mercado Livre é importante porque até um certo momento, né, em que a energia eólica ainda era considerada uma energia cara, né, os empreendimentos eles só conseguiam entrar em operação com essa mãozinha, né, do governo. Mas quando você pega, por exemplo, os leilões do ano de 2013, né, você já tem a eólica sendo considerada uma fonte de energia de preços competitivos, né, e recentemente, né, quer dizer, nem tão recente assim, mas desde 2017, né, que a fonte eólica ela é que tem os menores custos, né, nas contratações nos leilões. E isso é muito importante, né? Isso é interessante porque do ponto de vista econômico, você tem a parques eólicos sendo instalados em regiões que são já, né, desfavorecidas do ponto de vista econômico, né? E aí o custo da energia eólica, né, como eu disse, sendo um dos menores, você tem aí 20 centavos de real, né, por quilowatt-hora, ou menos, inclusive. Então, de fato, é uma energia barata, né, mais barata do que outras fontes que, inclusive, são poluidoras, como as termoelétricas. Então, né, a pergunta que me fazia, então, por que a gente não tem, né, mais parques eólicos, mais turbinas? E aí vai depender do governo, né, atrair investidores, né, porque a gente já tem uma indústria consolidada, né, nós já temos a tecnologia, né, o conhecimento para fabricar as turbinas, para instalar essas turbinas nos parques eólicos. Então, o que falta é atrair novos investimentos aqui no Brasil e expandir, né? O Brasil, ele tem é o que a gente chama, né, uma medida de produtividade, né, que é o fator de capacidade, né? Vamos entender que é uma medida de produtividade, né? Quanto que a gente consegue aproveitar, né, dos ventos para produzir eletricidade. Então, o fator de capacidade em determinadas épocas do ano no Brasil é mais de 70%, né? Então, principalmente pelos bons ventos do Nordeste, né, que é onde a maior parte das turbinas eólicas estão instaladas, né, estão na região Nordeste. E enquanto que o mundo tem um fator de capacidade médio de 34, 35%. Então aí você vê que com esses números que se o fator de capacidade no Brasil é maior, chegando a ser mais do que o dobro, né, em determinadas épocas do ano, é sinal de que uma vez que você instala turbinas, né, aqui no nosso continente, você tem, né, uma produtividade boa a ponto de compensar, né, os investimentos e os custos, né, de instalação e operação desses aerogeradores. E aí o custo da energia eólica, né, da produção, realmente acaba sendo competitivo e já, né, há mais de 5 anos. Olha, muito bom mesmo, Juliana. Obrigado pela tua participação. Você queria deixar algum recado final, falar sobre seus projetos, suas redes sociais? Eu quero agradecer, professor Daniel, pelo convite de estar aqui conversando com você e seu público nesse podcast sobre energia eólica, essa energia que é limpa e renovável, né? Eu costumo dizer que as pessoas confundem, né? Nem toda energia limpa é renovável, e nem toda energia renovável é limpa. E a eólica é uma fonte que atende esses dois aspectos. Ela é limpa e renovável, né? Então ela não emite CO2 durante a sua operação, né? O vento ele é um recurso, né, infinito, abundante, disponível em todo o globo terrestre. E é, né, uma energia que a gente chama até, inclusive, de uma energia sustentável, né? Porque ela favorece o desenvolvimento econômico, ela melhora a qualidade de vida das pessoas. É uma energia que ela é socialmente justa, né? Então ela está acessível a todos. Então eu acho incrível, né, quando a gente analisa a energia eólica sobre esse tripé da sustentabilidade, né? O lado social, o econômico e o ambiental. Como a gente disse anteriormente, é uma energia que existe, né? Existem os riscos ambientais. Então é o que eu falo, nenhuma energia, nenhuma fonte de energia, ela vai ser 100% limpa. Então, para você construir uma pá de turbina eólica, você vai usar um material plástico, né? Então, vai existir um certo grau de poluição na fábrica, né, que produziu esses componentes? Vai ter poluição quando você transportar esses componentes até o parque eólico? Vai. Você às vezes percorre aí, né,
2, 3 mil quilômetros entre a fábrica e o parque eólico. Então, o caminhão, né, a máquina que está transportando esses componentes, ela está emitindo CO2, ela está queimando diesel que veio do petróleo. Então, quando a gente incorpora, né, todos esses graus de poluição, essas fontes de poluição, desde o momento do projeto até você ter ali o parque funcionando, sim, houve emissão de CO2, mas é uma das fontes que menos emite CO2 nesse ciclo produtivo todo, tá? Mas durante a operação, enquanto as turbinas estão ali girando, né, a partir dessa força dos ventos e convertendo essa energia mecânica em energia elétrica, você não tem emissão nenhuma de CO2, né? E aí o grande desafio para a gente no futuro, né, falando agora nessa parte de materiais e meio ambiente, é a gente desenvolver soluções para que quando essas turbinas ficarem velhas, né, chegarem ao final da sua vida útil, que é em torno de 20 anos, o que é que a gente vai fazer com esses materiais? Aí esse é um desafio, porque são materiais de difícil reciclagem. Não é impossível, tá? Existe sim tecnologia para reciclar esse tipo de material, que é um material semelhante ao de aviões, né? Mas, por exemplo, na Europa já existe legislação que proíbe você colocar essas turbinas, né, antigas em aterros sanitários. Você não pode, né, fazer um cemitério de turbinas eólicas, que é como eu chamo. Lá no meu Instagram, até vou deixar ele aqui, é o Juliana Lucena Prof, e eu sempre coloco essas postagens porque é a minha área de estudo, né? Eu faço pesquisa nessa área, né, de materiais compósitos. E aí você tem já técnicas de reciclagem, só que ainda são caras, né? No Brasil, a gente precisa desenvolver melhor isso. Mas na Europa você já tem uma legislação que força, né, os fabricantes e os donos dos parques eólicos a pensarem numa solução de reciclar essas turbinas quando estão já ao final da sua vida útil. E como no Brasil a gente já tem parques eólicos com turbinas que já estão chegando, né, nesses 20 anos, a gente precisa já ter em mãos uma solução para que quando a gente for desativar essas turbinas, ou mesmo que faça um upgrade, né, que recicle parte dos componentes, reaproveite, mas vai ter alguma coisa que você vai ter que dar um descarte, e aí fazer esse descarte de forma sustentável, tá? Muito obrigada mais uma vez, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre energia eólica e a minha pesquisa em energia eólica, pode me acompanhar no Instagram, eu também tenho um canal no YouTube com videoaulas gratuitas sobre energia eólica, e artigos também publicados que estão disponíveis lá no link da bio no meu Instagram, que você pode conhecer e estudar um pouquinho mais essa fonte incrível de energia a partir dos ventos. Obrigada. É isso, galera. Valeu. Se você ficou até o final, muito obrigado mesmo. Não deixe de seguir lá nas redes sociais e acompanhar o trabalho. Se inscreve no canal lá no YouTube. E é isso, galera. Valeu, abraço e até a próxima.